As áreas selvagens do planeta Terra são espetaculares. Mas uma espécie nunca consta nas imagens. Nós. Sou o Dr. M. Sanjan. Sou cientista e conservacionista. Dediquei os últimos 25 anos da minha vida ao estudo e proteção da vida selvagem, que eu adoro. Calma, amigo. Agora, minha missão é contar uma história inédita, na qual nós, humanos, não somos separados da natureza. Somos parte dela. E nada faz com que dependamos mais da natureza do que nossa sede por água. Aprendemos de um jeito difícil que, se interrompermos demais o fluxo de água, a vida selvagem e os humanos sofrem. Eu tô com calor. Vou desmaiar. Mas em minha jornada, estou descobrindo que, se mudarmos de perspectiva, podemos restaurar a cadência natural da água. Está vendo isso? E o resultado pode ser extraordinário. Água. No nordeste do Quênia, chove pouco ou nada durante metade do ano. Durante este período de seca, os animais enfrentam uma dura realidade. Distrito de Samburu, Quênia. Encontrar água ou morrer. O problema é que centenas de quilômetros de rios aqui secam. Então, onde tiver água assim, acessível na superfície, há um conjunto impressionante de vida selvagem. A água é tão vital que até inimigos naturais declaram trégua para bebê-la. Mas estas depressões não existiriam se não fosse por uma espécie em particular. Nós. Parece um bom lugar perto da rocha. Vamos cavar antes que fique quente demais. É. Há séculos, pessoas como esses guerreiros Samburu conhecem um segredo. Em alguns lugares embaixo da areia, a rocha matriz força a água para perto da superfície. Enquanto o resto da África Oriental vive a seca, aqui eles sabem como criar uma fonte de água fresca. Os poços não são para as pessoas. Os Samburu andaram mais de 150 quilômetros para que seus animais sobrevivam ao período de seca. Com vários poços e, por vezes, centenas de vacas, é importante ser organizado. Assim, cada pastor administra seu poço e canta sua própria canção. E, surpreendentemente, as vacas aprenderam a reconhecer a melodia de seu dono. As pessoas criticaram o trabalho, dizendo que o que ele estava fazendo não era bom, ia contra as regras.
Eles disseram que ele era louco. Disseram que eu estava prejudicando a tradição. Estas palavras não me machucaram. O chefe da minha família disse a mesma coisa. Todo mundo riu. Mas eu fiquei calado. O jovem Iacuba percebeu que antes de a chuva vir, ele precisava estar pronto para capturar o máximo possível de água no solo. Cortando a terra dura como concreto, Iacuba cavou buracos largos e os encheu de esterco e lixo. Ele recrutou um aliado nada comum. O esterco atraiu cupins, que começaram a usar os poços para cultivar o fungo que é a base de sua alimentação. Ao fazer isso, eles cavaram uma rede de pequenos túneis no solo, que serviram para o objetivo de Iacuba. Quando a chuva vem, os túneis nos ninhos de cupim retêm a água, impedindo que ela vaze. A água entra nos túneis e fica lá. E o solo é muito enriquecido. Quando a chuva finalmente chegou, Iacuba lutou por cada gota de água. Ele construiu muros baixos para retardar o escoamento e, em vez de realizar apenas o plantio de culturas, Iacuba também plantou árvores. Mas os moradores continuaram hostis, chamando Iacuba de o idiota da aldeia. Depois de ser ridicularizado por anos por causa de seu método de cultivo, a aliança de Iacuba Sauadogo com plantas selvagens e animais valeu a pena. Por mais de 4 décadas, as árvores que ele plantou encorajou pássaros, que trouxeram sementes para mais árvores. O deserto de Iacuba começou a parecer uma floresta. Esta é minha primeira árvore. Eu a plantei há 38 anos. É impossível falar sobre a importância dela. As árvores bombeiam a vida no mundo. A floresta de Iacuba transforma o microclima. Ela bloqueia o vento e fornece sombra. E, crucialmente, aumenta o lençol freático, mantendo a vida ao dar água para o solo. Ali perto, a plantação de Iacuba também floresce. E ele não é mais o idiota da aldeia. Iacuba é o herói da localidade. Na época da colheita, a aldeia toda se une a ele para colher painço. Tem comida suficiente para alimentar a todos. A ideia de Iacuba fez tanto sucesso que seus métodos são ensinados por todo o Sahel, e suas ideias foram creditadas por ajudar a Nigéria durante as recentes crises de fome. Com a ajuda de pequenas criaturas, um único agricultor pôde aproveitar o fluxo natural da água. Desde os primórdios da civilização, esta habilidade de manipular água fresca é a chave de nosso sucesso como espécie. Aprendemos a irrigar. Aproveitando a gravidade, alimentamos nossas cidades. E ao longo dos séculos, nosso controle sobre a água fresca do mundo cresceu. Podemos usar a água para dar energia ao mundo. O excessivo da água libertou forças além de nosso controle e provocou um dos piores desastres ambientais moldados pelo homem.
Há algumas décadas, Monyak, no Uzbequistão, era o principal porto do quarto maior lago de água fresca da Terra. Tão grande que é chamado de mar. Mas hoje em dia, as crianças daqui nunca viram a água dele. Mar de Aral, Uzbequistão. O que sobrou do lago fica a 150 quilômetros daqui. O Mar de Aral tinha a metade do tamanho da Inglaterra. Uma frota de navios de pesca tirava dezenas de milhares de toneladas de peixes de suas águas por ano. Para um lago desse tamanho desaparecer, deveria levar milênios, não décadas. Como isso aconteceu? Para ver todo o contexto, preciso encontrar o que sobrou da água. É mais fácil falar do que fazer. Equipes de filmagem não são bem-vindas nesta ex-república soviética. Talvez tenha gente aqui, então... Nos disfarçamos como turistas. É melhor abaixar isso. Nós estamos disfarçados como turistas. Por favor. O governo daqui é sensível. Bom, vamos lá. Tudo se resume àquilo ali. E nega obrigar crianças a trabalhar em campos de algodão. É isso. Aqui, uma bola de algodão na minha mão. O Mar de Aral está seco por causa do algodão. Nos anos 60, os líderes soviéticos queriam que esta região se tornasse a maior exportadora do mundo deste ouro branco. Então, engenheiros desviaram os dois maiores rios que alimentavam o Mar de Aral para canais de irrigação. Mas a seca dos rios sozinha não explica a escala e o ritmo da destruição. Nós libertamos outras forças. A prova disso deve estar na beira da água. Se eu conseguir encontrá-la. Estamos entrando cada vez mais nesse lago seco para tentar encontrar água. Faz horas que estamos dirigindo nesse vazio seco e plano. – 150 quilômetros depois, finalmente encontramos água. Uau! Era para ser assim. Toda aquela terra pela qual passamos já foi assim. Meu Deus! A própria água contém evidências para o que aconteceu aqui. Ah, meu Deus! Se você beber esta água, não tem gosto de nenhum outro mar que eu já provei. É horrível, ela é salgada demais. Há 50 anos, o Mar de Aral era quase fresco para beber. Hoje, é 3 vezes mais salgado do que qualquer oceano. O que aconteceu com toda a água fresca? Por nossas ações, literalmente empurramos o mar para um ponto crítico, e uma combinação perfeita de forças drenou toda a água e a vida desta região. A história começa nos anos 70, quando engenheiros soviéticos desviam os rios para a irrigação. Com menos água chegando e o sol batendo, o mar começa a evaporar.
Com o lago diminuindo, todas as plantas da margem começam a morrer. Sem essa resistência, o vento toma conta da paisagem. O vento diminui ainda mais rápido. Isso expõe o leito do lago e deixa para trás uma crosta de sal. O sal é então levado pelo vento, e isso envenena o solo e as plantas a uma distância de até 500 quilômetros. E as coisas continuam piorando. A diminuição do lago provoca uma mudança climática. O inverno fica mais frio e o verão mais quente. O Mar de Aral é agora uma espiral morta. Menos água. A quantidade de água perdida em cerca de 40 anos é simplesmente estarrecedora. O nível de água está aqui agora, mas quando eu nasci, ele estava muito acima da minha cabeça. 6 vezes acima da minha cabeça. Não vamos conseguir recuperar aquela água fresca em pouco tempo. Também é improvável ver as centenas de espécies de peixes, aves e mamíferos que desapareceram, alguns para sempre. A lição que tiro daqui é a seguinte: se cortarmos o fluxo natural da água pelo mundo, cuidado, porque a mudança pode ser repentina e irreversível. Certamente nada disso poderia acontecer na nação mais rica da Terra. Ou poderia? O Rio Colorado foi apelidado de Nilo americano. Rio Colorado, Estados Unidos. A administração engenhosa desta água sustenta um número estimado de 36 milhões de pessoas na parte mais seca da América do Norte. Cidades como Denver, Las Vegas, Phoenix e Los Angeles dependem do Colorado. Mas como o Mar de Aral, poderíamos empurrar o Colorado para um ponto crítico? Para responder, pretendo seguir o rio do Grand Canyon até o Mar de Cortés, no México. No meio do rio, a represa de Glen Canyon é uma das 20 maiores represas do Colorado. Projetos gigantes como este fazem com que a gente controle o fluxo da água ao invés da natureza. Vamos subir aqui um pouco e dar uma olhada. Quero muito ver a borda dessa coisa. Peter McBride, autor e fotógrafo, passou 4 anos estudando a história do Colorado. Olha, eu devo dizer que é muito, muito alto. Eu estou certo de que tem mais de 213 metros de queda aqui. Ele vai me guiar do rio até o oceano. Caramba! Quando comecei a prestar atenção neste rio, não sabia o que ele tinha virado e parece que ninguém sabia o que aconteceu rio abaixo. Todos se preocupam apenas com sua água e a montante. Mas conheci engenheiros que trabalharam nos maiores projetos deste rio e eles não fazem ideia do que acontece no final dele. Consegui. Estou em uma missão para entender os impactos de nosso uso da água na vida selvagem. Meu plano é seguir o Rio Colorado do Grand Canyon até o Mar de Cortés, no México. Eu tenho quase certeza que é a Curva Ferradura. Meu Deus, é tão grande. Você ama esse rio? Amo, mas estou preocupado com o que ele virou, principalmente rio abaixo. Este rio já abriu uma fenda em uma rocha de 1,5 km de profundidade. Agora, por causa das represas, o rio tem apenas uma fração de sua potência.
O caiaque é muito lento, então vamos dirigir por uma parte do caminho. Conheça a besta. Vamos lá. Depois do Grand Canyon, passamos por dezenas de grandes projetos que dividem o Rio Colorado. Bombas levam a água para Phoenix, Tucson e Los Angeles. Mas no Imperial Valley, encontramos o maior uso da água: a agricultura. Aí está o rio. Toda essa água do rio? Sério? Mais de 70% do rio vai para a agricultura. Essa água vem direto do Grand Canyon. A gente estava nela há 2 dias e agora ela está irrigando alface. Esta área produz todo o sustento de alface para os Estados Unidos nos meses de inverno. Então não importa onde você more nos Estados Unidos, você come o Rio Colorado. É preciso comer. É preciso ter comida. Ao jogar água em um dos desertos mais ensolarados da América do Norte, podemos cultivar verduras até no inverno rigoroso. É uma combinação brilhante de energia solar e água. Os agricultores daqui fornecem 80% dos vegetais dos Estados Unidos no inverno. Tudo bem. Fica cada vez mais pesado. Mas em que ponto sabemos quando estamos tirando muita água do rio? Uau! Quando o Colorado chega no México, 90% da água já foi usada. É muito diferente aqui. Difícil acreditar que é o mesmo rio. O que é difícil de acreditar é que ele parece muito limpo aqui. Sei. Mas dizem que Não, quando não, alcançarmos a não fala fronteira, isso. ele vai ter sido usado 8 vezes. Não fala isso. Por que você teve que me falar isso? É sério, por que teve que me contar isso agora? Esse lugar é muito bonito e por que você teve que me falar isso agora? Que desagradável. É um pouco salgado, cara. Não bebe. Você sabe que é. Pelos próximos 27 quilômetros, o Rio Colorado é a fronteira entre os Estados Unidos e o México. A represa de Morelos, no México, é o desvio final no Colorado. Então é isso? Acabou? Bem aqui? É isso? Mas por que está tão baixo? Não tem muita água. Por tratado, o México pode usar os 10% finais do rio para sua agricultura. Tá com seu equipamento? Tô. Depois da represa de Morelos, nossos caiaques são muito grandes para o que restou do rio. Então os trocamos por rafts portáteis. Ainda estamos a 160 quilômetros do Mar de Cortez. Olha, eu continuo sem acreditar que esse é o final do Colorado. A maioria dos rios fica maior quando eles se aproximam do mar. E esse fica bem menor, entende? Está ficando mais raso. Há 100 anos, navios a vapor navegavam por este canal. Sério? Uau! O rio vai acabar a qualquer hora. Veja aquilo. Parece um final para mim. Nossa! É água do Grand Canyon. E é como observar tartarugas bebês indo para o mar. Elas se esforçam muito. A água nunca vai chegar, tem... Qual a distância? Uns 160? Mais de 100. Falta 160 quilômetros. E não vamos conseguir chegar. É bonito de um jeito estranho. É como... Eu não quero sair daqui. De repente ela começa a parecer um ser vivo para mim. Parece que ela tem uma mente e está tentando fazer uma coisa que ela vem fazendo há milhões de anos, sabe? É estranho deixar o rio para trás. É bem estranho para mim.
Tá bom. Como planejado, vamos seguir o caminho antigo do rio até o Mar de Cortez. Com água ou sem água. Isto já foi o maior deserto estuário da América do Norte. É isso. Esta é uma história de escolha. Alimentamos uma nação, mas por um preço. Há um século, havia 8.000 quilômetros quadrados de áreas úmidas aqui. Era a casa de inúmeras aves, mamíferos e jaguares até caçavam aqui. Uma comunidade de 20.000 americanos nativos pescava e caçava neste delta. Tudo isso secou e desapareceu. O que mais me choca é que, como a maioria das pessoas, eu não sabia que esta era uma escolha que eu estava fazendo. Se o Grand Canyon secasse, as pessoas se desesperariam. Seria uma afronta. Assim mesmo, essas pessoas não fazem ideia de que este rio onde estamos é o mesmo que aquele. E este é exatamente o mesmo rio. E isso me deixa um pouco indignado. Como é que fomos chegar a este ponto, entende? O rio Colorado fluiu para o mar por 6 milhões de anos. E nenhuma gota dele chega ao mar. Desde o final dos anos 90, nenhuma única gota. Durante a nossa vigília. Durante a nossa vigília. Tá muito quente aqui. Eu tô cozinhando. O que aconteceu aqui é deprimente. Eu tô com calor. Não consigo nem pensar direito. Eu sei. Vou desmaiar. Mas há esperança. Quando acho que não consigo mais andar, o amigo de Pete, Will, vem nos resgatar. Será que é ele? É o Will. Ele nos leva numa jornada mágica. Porque escondida no meio deste delta seco existe uma joia, uma esmeralda. Nossa, olhem aquilo. La Ciénega de Santa Clara, México. Uma área úmida esquecida, chamada La Ciénega de Santa Clara. De repente eu sinto como se estivesse no topo do Everglades. Não vejo tanta água desde o Grand Canyon. É assim que toda esta área teria sido há 100 anos. Uau! Olhem aqueles pássaros lá embaixo. La Ciénega tem 40.000 acres de magníficas áreas úmidas. Apesar de ser só uma fração do estuário original, ela está cheia de vida selvagem, incluindo várias espécies ameaçadas. Mas o mais incrível sobre este lugar é como ele chegou aqui. La Ciénega foi um acidente. Nos anos 70, a indústria agrícola do norte precisava de algum lugar para bombear a água que era muito salgada e química para as plantações. Então eles cavaram uma vala e despejaram a água na areia estéril. Em mais de 30 anos, a natureza fez um milagre. Sementes de taboa foram trazidas pelo vento e começaram a florescer na água. Suas raízes bombearam oxigênio no solo, que alimentou os micróbios que tiraram os venenos da água. Depois de um tempo, a água foi limpa. E logo, pássaros começaram a se aninhar nos juncos e os peixes a nadar nas lagoas. Não dá para não sentir um enorme senso de possibilidade. Possibilidades infinitas.
Se isso aconteceu por acidente, imagine o que pode acontecer com um pouco de ajuda, com um pouco de esforço, com um pouco de premeditação. Squaw Creek, Missouri. Se quiser ver o que a engenhosidade e a premeditação podem fazer para a vida selvagem, é só ir ao coração americano. Está vendo isso? Há 80 anos, o povo de Missouri bolou um plano para salvar as áreas úmidas naturais. Hoje, o resultado é um espetáculo que vai de horizonte a horizonte. São gansos das neves em sua migração anual do Golfo do México para o Canadá. Um 1.200.000 gansos. Eles pousam no lago atrás de mim e vão ficar aqui antes de continuar sua jornada para o norte. É um espetáculo que, honestamente, compete com as coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. E é tudo por causa das pessoas daqui, que há 80 anos decidiram deixar que a natureza ficasse com um pouco de água. Eles decidiram que iriam dividir. Não dividir meio a meio, mas deixar 2% da água para a natureza. Por causa disso, vejam o que temos. O Squaw Creek National Wildlife Refuge foi iniciado em 1935, quando cidadãos locais ficaram preocupados que o país estava perdendo suas aves migratórias. Apesar de o país estar no meio da Grande Depressão, eles cavaram valas e construíram represas. Em qualquer outro lugar, você imaginaria que esses projetos seriam construídos para a agricultura. Mas aqui é para a vida selvagem. E você percebe que todo aquele poder da engenharia que temos, se invertido, pode beneficiar também a natureza. Entre os principais beneficiários desses desvios de água está a águia careca. Mais de 150 águias carecas migram para o Squaw Creek, porque é um bom lugar para encontrar comida. Este jovem ainda não desenvolveu sua cabeça branca e seu bico dourado. Mas é hora de aprender a caçar. Assim que as águias se aproximam, os gansos começam a fugir. No caos, é difícil diferenciar amigo de inimigo. O jovem aprendeu a isolar um ganso. É um combate aéreo.
O ganso das neves tem manobras de fuga espetaculares. Este ganso machucou a asa, o que dá à águia a chance que ela precisa. A América do Norte já teve uma grande concentração de vida selvagem. E o Skull Creek nos mostra que, com um pouco de esforço, podemos trazer parte dela de volta. Só precisamos projetar maneiras de restaurar a cadência natural da água. Pelos Estados Unidos, há represas que deixaram de ser úteis. Fogo. Removendo-as, podemos reconectar os rios aos mares. Assim, espécies como salmões e trutas prateadas poderiam nadar contra a correnteza para a desova. E nem sempre é preciso remover as represas. Às vezes, só precisamos de uma perspectiva sobre como usá-las. Na represa de Glen Canyon, onde comecei minha jornada pelo Colorado, os engenheiros estão liberando fluxos súbitos de água para imitar cheias naturais na primavera. O aumento repentino libera sedimentos e cria o tipo de habitat na margem que existia naturalmente antes da barragem. Depois que Pete e eu andamos pelo Colorado seco, aconteceu isso. Conservacionistas convenceram os Estados Unidos e o México a deixarem um pulso de água anual fluir da represa Morales até o Colorado. Pela primeira vez em mais de uma década, o Rio Colorado se conectou ao mar. Eu vi como, se não formos cuidadosos com a água, podemos desencadear uma espiral de destruição. Mas, da mesma forma, se dividirmos nossa água com a natureza, podemos iniciar uma explosão de vida. Isso me dá esperança de que a água não precisa dividir as pessoas e a natureza. A água, se compartilhada, pode ser aquele lugar incrível